Fala, gente boa do canal, bora estudar mais um pouco agora. Faremos 200 exercícios. Olha aqui, cara, que loucura. Tem uma galera aí que pediu. Primeiro eu fiz aquele último vídeo, né, aquele sobre regência, com uma porrada de questões. A galera gostou e apareceram os loucos aí pedindo mais. Então tá aí, ó, 200 exercícios comentados. Troço pra cacete. Eu vou fazer assim. Eu vou pegando na internet os exercícios, vou botando aqui, ó, e vou resolvendo. Esse primeiro bloquinho aqui tem 26 exercícios. Eu não vou resolver tudo, vou explicar todas as respostas, porque senão em 2025 a gente termina esse vídeo. Então, eu vou fazer assim, eu pego o número 1, resolvo o número 1, falo qual é a resposta, né? A resposta aqui é a letra tal. Justifico a minha resposta e bora pro próximo. Se houver alguma outra questão aqui, por exemplo, esse aqui andava triste, papapá. Esse verbo aqui é um verbo de ligação, aí eu explico aqui e marco. Eu não vou analisar as outras, e se você achar aqui numa delas alguma explicação complicada, você me chama para a gente conversar. Mas eu não posso explicar tudo. Eu quero dedicar esse vídeo para esse camarada aqui que é muito foda. Esse cara aqui, ó. Tá vendo ali? Esse camarada aqui, ó, do meio, que tá aqui tocando um lance aqui, ó, lá Michael Jackson. Eu curto pra caralho esses caras. Tá vendo ele aí? Esse cara aqui, mano, ele é o Valdimiro. Ele é angolano. E ele está estudando pelo canal. Então eu quero falar um lance para vocês que estão chegando ao país em busca de educação, em busca de curso. Eu vou, a partir de hoje, disponibilizar para vocês que me comprovarem que estão chegando de fora, que estão chegando aqui em busca de uma educação, em busca de um trampo e precisam de um curso. Eu estou doando para vocês um curso de redação, ou seja, correções gratuitas de redação, tá? Basta você entrar em contato comigo, me mandar um comprovante da sua nacionalidade e a partir daí eu terei um pacote gratuito para vocês, tipo 10 correções, 20 correções gratuitas, porque eu apoio, né, o ensino no Brasil e contem comigo, principalmente vocês que não têm grana. Pode chegar aqui, me chamar para a gente bater um papo, mandar seus dados e depois a gente marca as videoaulas e a correção de redação. Se for preciso, eu ainda faço aula gratuita via Skype. Ou seja, eu apoio quem precisa estudar e não tem grana, especialmente os estrangeiros. Quem pediu esse vídeo absurdo, olha só quem apoiou. É gente louca, né? Aqui, ó. Os cabeção pediram e eu quase não gosto disso, selecionando 200 exercícios. Aí vem a galera que pede, aí, ó, Alessandra Marinho, o Juan, ou João, não sei se fala assim, desculpa, o Everson Lopes, a Miriam Saldanha, o Alexandre, a Kesley, a Regina, a Aline Jaqueline, Dils Antônio Taroco, Fábio de Castro, Margarida Lohane, Márcia Caio, Cássio Edileuza, José Lúcio, e aí? Tem uma porrada de galera que fica seguindo esses lances. Então é para vocês, tá? Vocês que mandaram esse lance aí, pedindo mais exercícios, para vocês o vídeo. Aqui o link da vaquinha, aqui o nosso crescimento no YouTube. Precisamos crescer, velho. Eu tô achando esse canal devagar. Paramos aqui, ó, 6153, tá devagar. Dá uma força aí, pode ser? Bora pro vídeo. Número 1, vambora, né? Considere a frase, ele andava triste porque não encontrava a companheira. Os verbos grifados são respectivamente. Ele andava. O verbo andar é um verbo de ligação, mas ele somente será de ligação se ele ligar o sujeito a uma característica momentânea. Ele, triste. Ele andava triste. É um verbo de ligação, está correto, porque não encontrava. Encontrar. Quem não encontra alguém ou alguma coisa. Não encontrava quem? A companheira. Então, a companheira, objeto, direto. Então, encontrar é um verbo transitivo, direto. Então, ficou, aqui, deixa eu ver, letra E, verbo de ligação, porque ele liga o sujeito ao seu predicativo. E ficou transitivo direto, porque ele apresenta um objeto direto. Número 1, letra E. 2, indica a alternativa que não apresenta agente da passiva. A casa foi construída por nós. Olha o agente da passiva aqui. O presidente será eleito pelo povo. Olha, a agente da passiva aqui. Ela será coroada por ti. Olha o agente da passiva aqui.
O avô era querido por todos. Olha o agente da passiva aqui. Ele foi eleito por acaso? É um agente sobre ele? É um agente apassivador de ele? Impossível. Por acaso? De jeito nenhum. Então é a letra E. Ainda vou marcar aqui, ó, porque esse por acaso aqui não é agente apassivador. Certo? Então ficou assim. Por nós, pelo povo, por ti, por todos, agente da passiva. Por acaso, letra E, não é agente da passiva. Ele foi eleito. No caso aqui, ó, eleito é um predicativo do sujeito. O foi é um verbo de ligação. Número 2, letra E. 3. A terra era povoada de selvagens. O termo grifado é: a terra era povoada. Olha só, a mesma coisa. Um verbo de ligação, um sujeito aqui, um predicativo aqui. De selvagens, eu poderia colocar por selvagens. Olha aqui um exemplo. Por todos, por selvagens. No caso, eu substituí o de por. Então, é um agente da passiva. Número 3, letra C. Número 4. Dulce considerou calada, por um momento, aquele horrível delírio. Os termos grifados são respectivamente. Então, eu tenho aqui por um momento, entre vírgulas, e está perguntando sobre os termos grifados. É isso mesmo. Por um momento, momentaneamente. Consegue descobrir isso? Por um momento, momentaneamente. Então, adjunto adverbial. Considerou calada aquele horrível delírio. Quem considera, considera alguma coisa. Considerou o quê? Aquele horrível delírio é um objeto direto do verbo transitivo direto, considerar. No caso aqui, flexionado, considerou. Cuidado, porque antes do objeto direto aqui, eu tenho esse lance por um momento que está no meio. Não tem problema. Os adjuntos adverbiais são marcados por vírgula. Então está correto. Esse aqui ficou a letra C. Eu tenho um adjunto adverbial por um momento e aquele horrível delírio, um objeto direto. Número 5. Assinale a alternativa correta. Para todos os males, há 2 remédios, o tempo e o silêncio. Olha aqui, o verbo haver, impessoal, nada antes dele, eu tenho uma pontuação aqui, uma vírgula, olha só. Então não tem sujeito. E o verbo haver é transitivo direto, 2 remédios. Então eu tenho o objeto direto. E o que vem explicando depois de 2 pontos? Olha, uma explicação depois de 2 pontos é um aposto. Então ficou objeto direto e aposto. Número 6. Usando do direito que lhe confere a Constituição. As palavras grifadas exercem a função respectivamente de usando do direito. Olha só que louco. Quem usa alguma coisa. Só tem que eu tenho o do, sem problema, tá? Usou o quê? Direito. No caso aqui ele aparece preposicionado, então eu poderia colocar assim, objeto direto preposicionado, tá? Então esse que aqui é um pronome relativo, ele representa o termo anterior, direito. Direito é objeto direto, então eu passo o objeto direto para cá. Confere, quem confere, confere alguma coisa a alguém. Conferiu o quê? O direito. A quem? A ele. Repetindo, usando o direito, direito passa para cá. Conferiu o quê? Direito, volta para cá. A quem? A lhe, a ele. Ah, bacana. Então eu tenho um objeto direto quando eu pergunto o quê, e tenho um objeto indireto quando eu descubro o lhe. Número 6, letra E. Número 7. Recebeu o prêmio o jogador que fez o gol. Nessa frase, o sujeito de fez é, então eu tenho que procurar do segundo verbo. Esse que aqui, ele é relativo ao termo anterior. Então eu vou botar aqui ao mesmo que colocar assim, ó. Se ele é relativo ao termo anterior, o jogador passa para cá. Jogador fez o gol. Funcionou. Pronome relativo, relativo ao termo anterior, passa o termo anterior, coloca no lugar do pronome relativo. Jogador fez o gol. Então, o sujeito de fez é jogador, que se refere ao que. É ele aqui. Eu botei esse aqui só para ilustrar, né? Para a gente descobrir. Então é assim. O sujeito de fez é o que. Número 7 ficou a letra C.
Número 8. Assinale a alternativa correspondente ao período onde há predicativo do sujeito, qualidade momentânea para o sujeito. Letra A. Como o povo anda tristonho? O povo anda tristonho. Verbo de ligação. Tristonho é uma qualidade para povo. Quem é que anda? O povo. Opa, funcionou. O povo anda tristonho. Olha aqui, fantástico. Por que é essa resposta? Porque eu tenho um verbo de ligação, mais uma característica momentânea para o sujeito, povo, olhando para o verbo. Rapidão, agradou ao chefe o novo funcionário que não tem qualidade, ele nos garantiu que viria muito menos, no Rio não faltam diversões, não tem. O aluno ficou sabendo hoje cedo sua aprovação. Dá uma olhada com calma nisso aí, porque você não vai encontrar qualidade momentânea para o sujeito. Número 9. Encravei-lhe os dentes na carne com toda a força que eu tinha. A palavra que, cadê? Aqui, ó. Tem função morfossintática de, mesmo esquema ali de cima do jogador. Eu vou pegar a palavra anterior, colocar aqui, por quê? Porque esse que aqui é um pronome relativo. Então, força eu tinha. Eu tinha força. Pronome relativo. E o outro, quem é que tinha? Eu. Quem tem alguma coisa. Tinha o quê? A força que está aqui representada pelo que. Então é um pronome relativo que representa um objeto direto. Repetindo, eu boto força no lugar do que, porque é um pronome relativo. Faço a pergunta para o tinha. Quem é que tinha? Quem é que tinha? Eu, sujeito eu. Tinha o quê? Força representada pelo que. Número 9. Opa, sai fora. Número 9 com a letra D. Número 10. Assinale a alternativa em que a expressão grifada tem a função de complemento nominal. A curiosidade incentiva-o à pesquisa. Funcionou? Bacana. Quer dizer que a palavra curiosidade não exige complemento. Se você entendeu, olha só. A curiosidade incentiva-o à pesquisa. E fala que o complemento nominal ele é exigido pelo termo anterior, que é um substantivo abstrato, e exige uma preposição. A letra A não é complemento nominal porque não exigiu complemento. A palavra curiosidade não exigiu complemento. Cidade de Londres. Cidade não é substantivo abstrato. O respeito é dever de todos. Eu entendi, também não exigiu complemento. O coitado mendigava pela cidade, não exigiu complemento. Agora, quando eu falo receio dificultava o aprendizado das línguas, note que quem tem receio em alguma coisa, ou de alguma coisa. Eu tenho receio. Você vira e fala, peraí, você tem receio de quê? É a letra E. E eu te convido para uma reflexão. Quando você está em busca do complemento nominal, você deve ler as opções e descobrir aquela que fica vaga. Porque se eu chegar perto de você e falar assim, mano, eu tenho receio, você não vai entender. Você vai falar assim, continua, você tem receio de quê? Então ele vai pedir um complemento, e esse complemento é nominal. O receio é abstrato. Observe que quando eu falo a curiosidade incentiva-o à pesquisa, a cidade merece ser reconhecida, o respeito é dever de todos, o coitado mendigava pela cidade. Todos esses aqui, a letra A, B, C e D, eles funcionam sem complemento nominal. Ou seja, eles não exigem complemento. Já o receio exige, porque senão eu não vou saber receio de quê. Pode crer? Número 10, letra E. Número 11, amanhã, sábado, não sairei de casa. A palavra grifada funciona como? Entre vírgulas e explicando o termo amanhã. Então, sábado explica o termo anterior, que é amanhã. Será um aposto. Número 11, letra E. 12. E não se diga que Mário Quintana haja sido insensível às legítimas exigências da poética contemporânea. O termo grifado desempenha a função de, repetindo aqui em cima a leitura, e não se diga que Mário Quintana haja sido insensível. Eu falo só assim, não acha que aquele cara é insensível. Você vai continuar olhando para minha cara para saber. Ele é insensível a quê? A palavra insensível exige complemento. Insensível é abstrato e exige complemento. E além disso, é preposicionado. Olha só. Então é letra D, complemento nominal.
Número 12 ficou a letra D. Número 13. O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo. O sol brilhou um pouquinho pela manhã. Pela ordem, os predicados das orações acima classificam-se como: primeiro vou isolar o sujeito. Quem é que entra? O sol, pimba, esse aqui é o sujeito. Sobrou cada dia mais tarde. Cada dia mais tarde é a adjunta adverbial de tempo. E depois sobrou pálido, fraco, oblíquo, uma qualidade para o sol. O verbo entrar é um verbo significativo, então o primeiro predicado aqui é um predicado verbo nominal. Segundo, o sol brilhou um pouquinho pela manhã. O sol brilhou. Brilhou, quando eu falo brilhou, eu falo na sua totalidade. Eu não preciso de complemento, eu não preciso falar mais nada sobre ele. Ademais, eu tenho um pouquinho, adjunta adverbial, e pela manhã, adjunta adverbial. Então eu tenho uma intensidade aqui, um pouquinho, e tenho pela manhã aqui, tempo, dois adjuntas adverbiais. A segunda oração ficou com predicado verbal. Então eu fiquei com a letra E. Número 14. É exemplo de predicado verbo nominal. Tem que ter um verbo significativo, mais predicativo do sujeito. Cuspi no chão com um nojo desgraçado. Não falo nada do sujeito, no caso aqui sou eu, cuspi. O corpo me doía todo. Também não falei nada. Quem é que me doía? O corpo. Estela se sentou na cama assustada. Opa! Estela sentou onde? Na cama. Beleza. Estela sentou. O verbo aqui é intransitivo, ele fala tudo. Mas ela sentou assustada. É uma condição para Estela no momento que ela sentou. Então eu tenho aqui um predicativo do sujeito, porque eu falo de um lance momentâneo de Estela. Para ter um predicado verbo nominal, eu tenho que ter um verbo significativo mais predicativo do sujeito. Aqui está o verbo significativo, que não pode ser de ligação, e aqui eu tenho o predicativo do sujeito. Número 14, letra C. 15. O professor entrou atrasado. O professor, quem é que entrou atrasado? O professor, sujeito simples, entrou atrasado. O verbo entrar é um verbo significativo, não é verbo de ligação, atrasado é predicativo do sujeito. Então o predicado aqui é predicado verbo nominal. O verbo entrar é um verbo intransitivo. Então vamos lá, o verbo intransitivo está aqui, letra D, e o predicado é verbo nominal. Por quê? Eu tenho um verbo significativo, que não é um verbo de ligação, mas um predicativo do sujeito, que é o professor. Então atrasado é uma qualidade momentânea para o professor. Número 15, letra D. 16. Na expressão chamei Armando Nogueira de Carioca, encontramos no predicado acima pela ordem. Bacana. Quem é que eu chamei? Eu. Chamei quem? Arnaldo Nogueira, de Carioca. Então, chamei quem? Ok? Quem chama alguém. Chamou Armando Nogueira. Quando eu falo chamei quem, eu já vou direto no objeto direto. E quando eu chamo esse fulano disso aqui, eu estou dando uma qualidade momentânea para ele. Então, é um predicativo. Predicativo do objeto. É um objeto direto e um predicativo. Número 16, letra B. 17. Minha terra é Pindorama, de Palmares, sempre em flor. Eu quero saber o predicado e o verbo, beleza. Minha terra é Pindorama. Então, o que é Pindorama? Minha terra. Eu tenho aqui o sujeito simples, ligado por um verbo de ligação, e aqui uma qualidade para o sujeito simples. Então, de cara, ele é um predicado nominal. De Palmares, sempre em flor. Parará, acabou a oração. Então, um predicado nominal e o verbo de ligação. Número 17 ficou a letra A. Fácil demais da conta. 18. Assinale a frase em que há sujeito inexistente. Compra-se jornais velhos. Jornais velhos são comprados. Esse se aqui é uma partícula passivadora. Então tem que passar para a voz ativa. Jornais velhos são comprados. Então o sujeito é jornais velhos. Nada se entendeu de suas palavras. Que se entendeu de suas palavras? Nada. Então o sujeito é nada. Letra C. Chama-se José o sacerdote. O sacerdote chama-se José. Então o sujeito é o sacerdote. Letra D. Choveu muito tomate aqui. Que é choveu? Muito tomate. Muito tomate é o sujeito. E é noite. Ah, bacana, foi a letra E, porque nada e ninguém pode ser noite nessa situação isolada aqui. Número 18 ficou a letra E. 19. O Brasil foi descoberto pelos portugueses. Ah, não, isso aqui não vou nem discutir. Ele foi descoberto. Olha o para
pelo, pela. Isso aqui é um agente da passiva. Letra C, 20. Nunca respondeu ela. Nunca ela respondeu. Isso aqui está invertido. Nunca ela respondeu. O termo grifado é um sujeito. O sujeito está invertido. Número 20 ficou a letra B. 21. Amo essas montanhas, uma a uma. Esse lance aqui ficou entre vírgula. Eu não estou explicando o que existe anterior. Eu estou explicando a ordem através da qual eu as amo. Então ficou uma a uma. É um adjunto adverbial. Né? Pode falar assim, de modo. Então, cadê? Letra D, adjunto adverbial. Não é aposto porque eu não estou explicando nada anteriormente. Não é uma explicação. Número 21 ficou a letra D. Número 22, em meu maior desejo é que ela volte logo, a oração grifada exerce a função sintática de... Observe que a oração principal, que é essa daqui, ela já possui sujeito. Meu maior desejo. Depois eu tenho um verbo de ligação. Quando eu tenho um sujeito e um verbo de ligação... E vem uma oração depois disso tudo com conectivo, que é o que é uma conjunção integrante, característica das orações subordinadas substantivas. A próxima oração, ela será predicativa, porque se fosse um período simples, isso aqui seria um predicativo. É uma oração subordinada substantiva predicativa, funcionando como predicativo. Número 22 ficou a letra D. 23, assinale a alternativa em que apareça predicado verbo nominal. A chuva permanecia. Permanecia calma, permanecia verbo de ligação, não pode ser. A tempestade assustou os habitantes da vila. Não tem nada que fala do sujeito, muito menos do objeto. Paulo ficou satisfeito. Não pode ser esse porque é um verbo de ligação. Se ele está, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar, tornar e virar. Os meninos saíram do cinema calados. Opa, os meninos saíram. Quer que saíram os meninos? Saíram do cinema calados. Saíram não é verbo de ligação, é um verbo significativo. Calados é uma condição para os meninos, uma condição momentânea para os meninos. Então a letra D, onde eu não tenho um verbo de ligação, eu tenho um verbo significativo e eu tenho uma qualidade momentânea para o sujeito. Número 23 ficou a letra D. 24. Na oração você ficará tuberculoso, de tuberculose morrerá. As palavras grifadas são respectivamente: você ficará tuberculoso. Verbo de ligação, observe. Se tem verbo de ligação, eu vou ficar esperto com o que vem depois dele. É qualidade para o sujeito? Olha, você tuberculoso, você tuberculoso. Então, o predicativo do sujeito. E de tuberculose morrerá. Observe que a palavra morrerá, o verbo morrerá, ele é intransitivo, ou seja, ele não necessita de complemento. Então, de tuberculose não foi exigido pelo verbo. Se apareceu e não foi exigido pelo verbo, isso aqui é um adjunto adverbial. Número 24, letra C. Predicativo do sujeito, adjunto adverbial. 24, letra C. 25. O presidente corrupto saiu cedo. O presidente corrupto saiu. Eu não precisava colocar cedo, não. O verbo sair não exige complemento. Se apareceu isso aqui, é um lance que ou eu estou falando do sujeito, quem é que saiu, o presidente corrupto, ou eu não estou falando de nada, que pode ser um adjunto adverbial. Vamos ler. O verbo é de ligação e o termo grifado é núcleo do predicado. O verbo é de ligação, o verbo saiu? Não. O verbo saiu, ele é significativo e intransitivo. E o termo grifado é um adjunto adverbial. Olha só, tá aí. Repetindo, o verbo saiu não é verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar, tornar e virar. E cedo é o horário, é o tempo em que ele saiu, porque o verbo sendo intransitivo, eu tenho um tempo depois dele aqui, ó. Então, adjunto adverbial de tempo e um verbo intransitivo. 25, letra B. E número 26, na oração, a situação continua indefinida, o verbo de ligação e o predicado é nominal. Olha só a primeira aqui, ó, já bateu. Explicando. Ser, estar, ficar, continuar, opa, verbo de ligação. E agora tem que ter uma qualidade para o sujeito. Quem é que continua indefinida? A situação. Então eu tenho a qualidade para o sujeito e um verbo de ligação. Número 26 ficou a letra A. Parei. Mano, presta atenção. Se você achou um lixo esse tipo de correção, para o vídeo agora e vai tomar uma água, tomar um banho e fazer de conta que foi tudo um pesadelo. Terminei 26 questões, agora eu venho com mais um bloco de 20, depois mais 20, 20 até bater 200. Beleza? Bora! Mais um bloco de 10 exercícios. Número 1. Dê a função sintática dos termos assinalados pelas aspas. O lance é esse aqui, ó. O lucro, que é um dos incentivos do sistema, foi excelente. Queremos saber a utilidade do lucro e excelente. Verbo foi. Que é que foi excelente? O lucro. Perguntando para o verbo foi. Que é que foi excelente, eu encontro o lucro.
O lucro, sujeito, foi verbo de ligação, verbo ser. Excelente, uma qualidade momentânea para o lucro. Predicativo do sujeito, então ficou letra B. Sujeito, predicativo do sujeito. 2. Pagam bem lá, nessa oração o sujeito é. Quem é que pagam? Eles, elas, eles e elas, eu não sei precisar quem foram ou quem são. Então o sujeito é indeterminado. Número 3. Em nossa terra não se vive senão de política. Nessa oração o sujeito é. Observe que o verbo viver aqui é um verbo intransitivo. Eu vivo. Pronto, acabou. Não preciso de complemento. Então, quando eu tenho um verbo intransitivo com a partícula se, o verbo transmite uma ideia de sujeito indeterminado. Número 3, letra A. Número 4. Afinal, lá se está sempre contente. Nessa oração, o sujeito é indeterminado, porque, embora o verbo aqui seja de ligação, ele não traz qualidade ao sujeito. Não trazendo qualidade ao sujeito, embora aqui também não se ache o sujeito, ele é classificado como verbo intransitivo. Então fica o mesmo caso da oração 3, da questão 3. Um verbo intransitivo, onde não há predicativo do sujeito e não há o sujeito expresso. Eu vou encontrar um sujeito indeterminado. Número 5. Precisa-se de operários para a obra. Nessa oração o tipo de sujeito é. Cuidado com esse se. Ele se trata de um índice de indeterminação do sujeito. Eu não posso passar para a voz ativa falando que ele é um agente apassivador. Ele não funciona como agente apassivador, porque eu não posso ler assim, é precisado de operários é precisado. Não funciona. Então esse se aqui é um índice de indeterminação do sujeito. 5, letra B. 6. Os livros escolares devem ser tratados com carinho. Nessa oração o tipo sujeito é. Quem é que devem ser tratados com carinho? Os livros escolares. Sujeito simples. Número 7. Meu amigo José estuda à noite. Nessa oração o tipo sujeito é. José, que é meu amigo, estuda à noite. Sujeito simples. Número 8. Entusiasmo, garbo e disciplina caracterizam o desfile. Nessa oração o tipo sujeito é. Quem é que caracteriza o desfile? O entusiasmo, o garbo e a disciplina. Sujeito composto. Número 9. O sujeito de uma oração é determinado quando o seu núcleo é um substantivo, palavra substantivada, pronome é oração substantiva. O seu núcleo é sempre um substantivo. O seu núcleo é sempre uma oração substantiva ou um substantivo. O seu núcleo é sempre um pronome pessoal ou um substantivo. Letra A. O seu núcleo é um substantivo ou palavra substantivada. Eu posso substantivar qualquer coisa colocando o que antes dele. O artigo definido, feminino ou masculino. Pronome ou oração substantiva. Resposta, letra A. E número 10. Quanto à espécie, o sujeito de uma oração pode ser determinado ou indeterminado, simples, composto ou implícito, que é o caso de oculto. As duas alternativas anteriores estão corretas. Nenhuma alternativa está correta. Ele pode ser determinado ou indeterminado, simples, composto ou implícito. E faltou falar sobre o sujeito inexistente, que é uma classificação do sujeito. Embora ele não exista, ele será classificado como sujeito inexistente. Mas essas duas aqui respondem à questão. Então, as duas afirmativas estão corretas, as duas anteriores. Fiquei com a letra C. Número 10, letra C. Mais um bloco, número 1. No período, feliz é o pai cujos filhos são ajuizados. A oração destacada é feliz o pai cujos filhos são ajuizados. É uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Número 1, letra E. Número 2. Assinala a opção em que ocorre a oração subordinada adjetiva. Deixe que eu datilógrafo a carta para o ministro, não. Desapareça, que os policiais vêm chegando, não. Meu sonho sempre foi que meu filho fosse engenheiro. Não, não ligue às pessoas que zombam de você. Eu vou pegar esse que aqui, vou colocar as pessoas, simples. Vou substituir o pronome relativo pelo termo anterior. As pessoas, olha só, no lugar do que, as pessoas zombam de você. Número 2 ficou letra D. Número 3, em nosso estado que não é nação. A partícula que, essa daqui, se classifica morfológica e sintaticamente como? Eu vou tirar esse que e vou colocar o termo anterior, estado. Vou ler assim, estado não é nação. Que é que não é nação? Estado.
Então é um pronome relativo com a função de sujeito. Número 3, letra C. 4. Indica a alternativa que preenche as lacunas. Este é o poeta. Parará, obras encontramos críticas. Nós encontramos essas críticas nas obras. Este é o poeta em cujas obras encontramos críticas à sociedade da época em que viveu. E ele lutou por alguma coisa. Ele lutou pelo quê? Pela transformação. Então, por cuja transformação. Número 4, letra C. Número 5. Não sei se ainda tem o mesmo número. A segunda oração é não sei é a primeira oração. A segunda é se ainda tem o mesmo número. Não sei. Quem não sabe alguma coisa. Não sei o que, se ainda tem o mesmo número. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Número 5 ficou a letra D. Número 6. Faça uma análise sintática da oração abaixo e a seguir assinale a proposição ou proposições corretas. A ordem, meus amigos, é a base do governo. Letra A. A ordem é sujeito simples, é a base do governo, é predicado nominal. Esse, meus amigos, sai fora aqui, porque esse aqui é um vocativo, eu estou chamando os caras. Ô, meus amigos, a ordem é a base do governo. Que é a base do governo? A ordem, sujeito, é a base do governo, predicado nominal, formado por um verbo de ligação e uma qualidade para o sujeito. Letra A. Letra C. A, meus, a, do governo são adjuntos nominais. Então eu tenho a antes da ordem é o núcleo do sujeito. Eu tenho meus antes dos amigos, caracterizando aqui um vocativo. Então esse meus aqui antes do núcleo amigos é um adjunto nominal. Esse a antes da base, antes do predicativo, né, núcleo do predicativo é um adjunto nominal. E do governo, que completa a palavra base, que é o núcleo do predicativo, também é adjunto nominal. Então ficou a letra A e a letra C. Número 7. Em perdi a mala, um diz de cara acabrunhada. Um tem a função sintática de. Quem é que diz de cara acabrunhada? Um. Pergunta para sujeito simples. Número 7, letra B. Número 8. Dê a função sintática do termo destacado em. Depressa esqueci o Quincas Borba. Depressa, adjunto adverbial. Número 8, letra D. Número 9. Eu era, enfim, senhores, uma graça de alienado. Enfim, é um adjunto adverbial. Senhores, eu estou chamando os caras. Ô, senhores, é um vocativo. E era é um verbo de ligação. E uma graça de alienado é uma classificação, uma qualidade momentânea para esse eu aqui. Ficou a letra C. Número 10. Aponte a alternativa que expressa a função sintática do termo destacado. Parece enfermo seu irmão. Seu irmão parece enfermo. Seu irmão, sujeito, parece verbo de ligação. Enfermo, predicativo do sujeito. Número 10, letra C. Número 11. Não se fazem motocicletas como antigamente. O termo destacado funciona como motocicletas. Eu lembro desse se aqui, ó. Não se fazem, não são feitas motocicletas. Motocicletas não são feitas. Então esse aqui tem a função de sujeito. Cuidado com aquela partícula possessivadora, eu tenho que passar para a voz ativa para descobrir qual é o sujeito. 11, letra E. 12. Ninguém parecia disposto ao trabalho. Disposto. Disposto, abstrato, e depois vem uma preposição. Disposto a quê? Ao trabalho. Então, número 12 vai ficar como complemento nominal. Número 13. Janete está convicta de suas ideias. Os setores do governo discordam do modelo proposto. Os termos destacados quanto à função sintática são, respectivamente, Janete está convicta. Olha aqui, abstrato, de suas ideias. Então, esse aqui é um complemento nominal. Os setores do governo, esse aqui é um adjunto nominal, discordam. Verbo, discordam de quê? Objeto indireto. Então, tem um complemento nominal, adjunto nominal e objeto indireto. Número 13, letra E. 14. Observe os termos destacados das opções que se seguem e identifique a alternativa que apresenta a classificação correta da função sintática. Sempre esteve acostumada ao lixo. Acostumada, abstrato, ao luxo, preposicionado, completando a palavra abstrata. Então eu tenho aqui complemento nominal. Naquela época ainda obedecia. Obedecia a quem? Aos pais. Verbo transitivo indireto, então ele é preposicionado, objeto indireto. Essa roupa não está adequada. Adequada a quê? Completando o abstrato. Então, complemento nominal. Os velhos soldadinhos de chumbo foram esquecidos.
Soldadinhos não é abstrato, de chumbo vem acompanhando soldadinhos, não é exigido, mas é possível colocar. Então, adjunto adnominal. Portanto, eu tenho complemento nominal, objeto indireto, complemento nominal e adjunto adnominal. Número 14 ficou a letra D. Conferindo, complemento nominal, objeto indireto, complemento nominal e adjunto adnominal. 15. Daqui estou vendo o amor irritado e desapontado. Eu estou vendo irritado e desapontado. São características momentâneas para o eu, para o sujeito. Identifica a alternativa que traz respectivamente a classe gramatical e a função sintática das palavras destacadas. Aqui eu tenho 2 adjetivos funcionando como predicativos. 15, letra B. Mais um bloco. Classifique os períodos colocando PS para período simples e PC para período composto. Dei bobeira e comprei a passagem direto para o Rio. Eu tenho aqui um verbo, eu tenho aqui outro verbo. Então é um período composto. Antes, os índios eram os donos da terra. Apenas um verbo, período simples. Chegou ao bar, um verbo, dançou outro verbo, cantou outro verbo, bebeu outro verbo e foi outro verbo. Então esse aqui é um período composto. Eu sou o cara, verbo, mais dorminhoco do mundo, apenas um verbo, período simples. Você está triste, apenas o está é verbo, período simples. Eu quero que você me acorde quando o ônibus chegar. Quero é um verbo, acorde é outro verbo e chegar outro verbo, período composto. Atenção, vou contar uma piada. Isso aqui conta apenas como um verbo, porque trata-se de uma locução verbal, período simples. Inventei aquela desculpa porque não achei outra melhor. Inventei é verbo, porque não achei, achei outro verbo. Então, período composto. O estudo nos traz benefícios. Trazer, traz, apenas um verbo, período simples. O amor constrói e o ódio destrói. Constrói é verbo, destrói é verbo. Então, período composto. 2. Indique nos parênteses o número de ações dos períodos abaixo. Ou seja, quem pratica ação é verbo. Então, vamos lá. O passageiro deu um pulo alto e voou no pescoço do cobrador e aí começou a briga. Eu tenho aqui 1, 2, 3 verbos, 3 ações. Segura daqui, verbo. Pega dali, verbo. Solta colar, verbo. Armou-se, outro verbo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 verbos. O passageiro nem se mexe, um verbo apenas. Fico muito nervoso quando me acordam. Fico e acordam, 2 verbos. Pelo jeito vai ser um belo dia. Embora tenhamos 2 verbos aqui, isso aqui trata-se de uma locução verbal, então apenas um verbo e apenas uma ação verbal. Número 6. Dia seguinte, 6 e pouco da manhã, um ônibus para na rodoviária de Goiânia. Então, para, verbo, apenas um verbo, um. Quando sou acordado, apenas um verbo aqui, fico, outro verbo aqui, então aqui eu tenho 2. Lembrando isso aqui que é uma locução verbal. O ônibus vai para Belo Horizonte. Vai, apenas um verbo. O passageiro ficou, um verbo. Muito nervoso com o trânsito, então realmente um. O passageiro acorda sonolento, 1. Limpa os olhos, 2. Coça o peito, 3. E olha para o lado de fora, 1, 2, 3, 4 verbos, 4 ações verbais. Então nesse número 2 aqui ele pediu ação, e quem pratica a ação é o verbo. Então está aí a colocação dos verbos que foram encontrados dentro das orações ou dentro dos períodos. 3. Coloque certo ou errado para as afirmações colocadas nos parênteses abaixo. Cuidado com nossas crianças. Período simples. Tem verbo aqui nessa oração? Não. Então isso aqui não é um período, isso aqui é frase. Errado. Tudo voltou ao que era antes. Voltou e era, separados por um lance aqui no meio, uma conjunção. Período composto? Certo. Minha mãe usa óculos. Usa, a sua não usa. 2 verbos, período simples? Errado. Chuva e sol, casamento espanhol. É uma frase, certo. Deus fez você, fez, para a vida. Período simples, somente um verbo, certo. Lá vai, vai, ele para o mundo. Período simples, certo. Todo casal briga um dia na vida. Briga, apenas um verbo. Período composto? Errado. O menino muito educadamente se despediu. Despediu, apenas um verbo. Composto? Errado. Deus fez, verbo fez. A lua que ilumina, ilumina, separado por uma conjunção. Período composto? Certo.
Os dois eram, ok, apenas um verbo, período simples, certo. 4. Coloque A para frases nominais e B para frases oracionais. Que piada engraçada. Tem verbo aqui? Não. Então, nominal. Silêncio, nominal. Não pise, pisar. Tem verbo? Tem. Então, letra B. Todos começaram a rir. Tem verbos? Tem. Então, letra B. Atenção, não tem verbo, letra A. Por favor, dê-me um cigarro. Dê-me é verbo, letra B. Boa noite, não tem verbo, é frase, letra A. O dia amanheceu nublado. Amanheceu é verbo, letra B. Com licença, não tem verbo, letra A. Deixe-me passar, tem verbos, letra B. Vamos para mais um bloco de 20 questões. Número 1. Assinale a alternativa constante de oração sem sujeito. Letra A. Ouve-se o relógio de hora em hora. Ouve-se é ouvido. Isso aqui está passivado. Não é essa. Letra B. Ouve por improcedente o pedido do funcionário. Cuidado que esse ouve aqui, ó, embora não haja nada antes dele, falando que ele é transitivo direto, eu tenho aqui o pedido do funcionário, ouve por improcedente. Isso aqui está invertido. Então, o pedido do funcionário é sujeito, não é a letra B. Letra C. Faltavam 4 dias para o casamento. 4 dias faltavam, não é a letra C. Letra D. Há de conseguir aprovação nos exames. A. Esse A aqui está conjugado. Eu hei, tu has, ele há. Então, ele ou ela há. Letra E. Houve aulas no final de semana. Vai ser essa letra E. Eu posso observar que o houve está no singular. Aulas no final de semana. Esse aulas aqui está no plural. Então, esse houve aqui é um verbo transitivo direto, sem sujeito. Número 1, letra E. Número 2. Observe o início do hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Na oração acima o sujeito é. Quem é que ouviram? Quem é que ouviram? Vai ficar assim, as margens plácidas, ó. As margens plácidas do Ipiranga ouviram. Então, resposta, as margens plácidas do Ipiranga. Totalmente invertido. Número 2 ficou a letra D. Número 3. Assinale a única alternativa incorreta. Veja a frase. O jovem estudante estava internado há 5 dias no Hospital Geral de Roraima, vítima de um acidente de trânsito. O sujeito da frase é uma coincidência da vida? Peraí, deixa eu pegar aqui esse estava então. Quem é que estava internado? O jovem estudante. Então não é a letra A. Letra B, olha só. O sujeito da frase é jovem estudante. Então, número 3 ficou a letra B. Número 4. Leia a seguinte frase. Está aberto no espetáculo de circo o terreno da utopia. Na oração, o terreno da utopia exerce a função sintática de... Vamos lá. Que é que está aberto? Resposta. O terreno da utopia. Então, isso aqui é um sujeito. Número 4, letra C. Número 5. Quando o Brotinho lhe telefonou dias depois, comunicando que estudava o modernismo e dentro do modernismo sua obra, para que o professor lhe sugerira contrato pessoal com o autor, ficou assanhadíssimo e paternal a um tempo. Os verbos assinalados são respectivamente. Esse lhe aqui, ó, telefonou a quem? A ele. Então, é um verbo transitivo indireto. Depois eu tenho aqui estudava o quê? O modernismo, transitivo direto. Para que o professor lhe sugerira. Quem sugere alguma coisa a alguém. Sugeriu o quê? Transitivo direto, contato pessoal, a quem? A ele, lhe. E aqui eu tenho o verbo de ligação com a qualidade para o sujeito. Então vai ficar a letra D, transitivo indireto, aqui telefonou. Estudava, transitivo direto. Depois eu tenho sugerira, transitivo direto e indireto, bitransitivo. E o último verbo de ligação. Número 5, letra D. Número 6. No texto, acho-me tranquilo, sem desejos, sem esperanças. Não me preocupa o futuro. Os termos destacados são respectivamente. Acho-me tranquilo, uma qualidade momentânea. Então, esse aqui é um predicativo. Não me preocupa o futuro. Está invertido. O futuro não me preocupa. Então, o futuro é sujeito e preocupa. Preocupa quem? Eu mesmo. Então, objeto direto. Número 6, letra A. Número 7. No mar, tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte é percebida. Na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida.
Onde pode acolher-se um fraco humano, onde terá segura a curta vida, que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? Na oração onde terá segura a curta vida, o adjetivo segura é predicativo do objeto vida. Então vamos lá, terá. Terá o quê? A curta vida segura. Então a curta vida é o objeto e segura é predicativo do objeto. Número 7 ficou a letra A. Número 8. Principiou a segunda volta do terço, carrocinhas de padeiro derrapavam nos paralelepípedos, passavam cestas para o largo do Arouche, garoava na madrugada roxa, os verbos são respectivamente. Principiou. Principiou o quê? Verbo transitivo direto. Carrocinhas de padeiro derrapavam. Derrapavam é um verbo intransitivo. Passavam cestas. Passavam o quê? Cestas. Transitivo direto. E garoava, verbo intransitivo. Número 8 ficou a letra C. 9. Nesse momento começaram a feri-lo nas mãos, a pau. Nessa frase o sujeito do verbo é começaram. Quem é que começaram? Eles ou elas. Sujeito indeterminado. Número 9, letra B. Número 10. Entre as alternativas abaixo, aponte a única em que um dos termos corresponde à análise dada. Pareciam infinitas as combinações de cores no azul do céu. Se quis ter invertido as combinações de cores no azul do céu, pareciam infinitas. Pareciam verbo intransitivo, não. Infinitas é objeto direto, não. Cores é o núcleo do sujeito, não. É combinações que é núcleo do sujeito. Do céu é complemento nominal, também não. Então, número 10 vai ficar a letra E, nenhuma das alternativas. Número 11. Na frase, Maria do Carmo tinha certeza de que estava para ser mãe. A oração destacada é, tinha certeza. Olha aqui, abstrato, depois vem a preposição de. É uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Número 11, letra B. Número 12. A partícula passivadora está exemplificada na alternativa. Fala-se muito nessa sala. Passando para ativo. É falado muito nesta sala? Não. Letra B. Grita-se nas ruas. É gritado nas ruas? Não. Letra C. Ouviu-se um belo discurso. Um belo discurso foi ouvido. Opa, funcionou. Número 12, letra C. 13. O se é índice de determinação do sujeito na frase não se ouviu o sino não era ouvido. Não. Assiste-se a espetáculos degradantes. Será essa porque se eu passar para a voz ativa não vai funcionar. Vai ficar assim. A espetáculos degradantes é assistido. Não funciona. O assistir não pode ser pluralizado quando vai para a voz ativa, nesse caso aqui. Então esse se é índice de indeterminação do sujeito. Número 14. O se é pronome passivador em precisa-se de uma secretária é precisado, não pode. Proibiram-se as aulas foram proibidas. Foi. Número 14, letra B. Número 15. A palavra se é conjunção integrante por introduzir oração subordinada substantiva objetiva e direta em qual das opções seguintes? Ele se mordia de ciúmes pelo patrão. A federação arroga-se o direito de cancelar o jogo. O aluno fez-se passar por doutor. Precisa-se de operários. Não sei se o vinho está bom. Observe que a letra E é a correta e ela começa com se como conjunção integrante. E fazemos a seguinte pergunta. Não sei o que? Se o vinho está bom. Número 15, letra E. 16. No período, avistou o pai que caminhava para a lavoura. A palavra que classifica-se morfologicamente como avistou o pai caminhava para a lavoura. Esse que aqui é um pronome relativo, relativo à palavra anterior. Número 16 com a letra B. Número 17, das expressões sublinhadas abaixo com as ideias de tempo ou lugar, a única que tem a função sintática de adjunta adverbial é: já viu os poetas de Aracaju, não pode, adjunta de nominal. Atravessar o quê? Objeto direto. Passar a noite de inverno debaixo da ponte. Passar o quê? A noite de inverno não pode. Letra D. Queria agora caminhar com os ladrões pela noite. Esse pela noite aqui não é agente da passiva, ele fala de tempo. Então vai ficar a letra D. 17D. 18. Ande ligeiro, Pedro. Pedro, ande ligeiro. Eu estou chamando Pedro. Quando eu chamo alguém, é vocativo. 18C. 19. Lembro-me.
De que, blá, 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 blá. Quem se lembra de alguma coisa. Eu tenho dois verbos, lembrar aqui e usar. Então, oração subordinada substantiva objetiva indireta. Letra B. Número 20. O corpo, a alma do carpinteiro não pode ser mais brutos do que a madeira. A função sintática dos termos sublinhados é pela ordem. Que é que não podem ser mais brutos? Sujeito. Eles podem ser mais brutos. Esse bruto, isso aqui é uma qualidade momentânea para a alma do carpinteiro. O corpo, a alma do carpinteiro. Então, o predicativo do sujeito. E depois eu tenho o que é a madeira. E eu coloco a madeira no lugar do que. E eu vou subentender que a madeira também não pode ser mais bruta do que o corpo, a alma do carpinteiro. Ok? Então, eu tenho um predicativo do sujeito e um sujeito. Agora vamos para mais um bloco de 35 exercícios. Número 1. Surgiram fotógrafos e repórteres. Identifica a alternativa que classifica corretamente a função sintática e a classe morfológica dos termos destacados. Isso aqui está invertido. Fotógrafos e repórteres surgiram. Então, esses dois aqui são sujeito. E esse sujeito composto, fotógrafos e repórteres, eles são substantivos. Número 1, letra E. Número 2, assinale a alternativa correta e identifique o sujeito das seguintes orações em relação aos verbos destacados. Amanhã teremos. Quem é que teremos? Nós. Neste ano quero passar. Eu. Então, número 2 ficou a letra B. Número 3, classifique o sujeito das orações destacadas no texto seguinte e a seguir assinale a sequência correta. É notável nos textos épicos a participação do sobrenatural. É frequente a mistura de assuntos relativos ao nacionalismo com caráter maravilhoso. Nas epopeias, os deuses tomam partido e interferem nas aventuras dos heróis, ajudando-os ou atrapalhando-os. Vamos lá? É frequente a mistura de assuntos. Que é frequente? A mistura de assuntos é frequente. Então, essa mistura de assuntos é um sujeito simples. E embaixo, quem é que interferem? Os deuses tomam partido. Também simples. Então ficou a letra C, sujeito simples e sujeito simples. 4. Em esta lhe deu 100 mil contos. O termo destacado é lhe. Lhe é a ele. Esta deu 100 mil contos. O quê? 100 mil contos, objeto direto. A quem? A ele. Então lhe é um objeto indireto. 4, letra C. 5. Os trabalhadores passaram mais tempo na escola. O segmento grifado acima possui a mesma função sintática que o destacado em... Quem é que passaram mais tempo na escola? Os trabalhadores. Então, os trabalhadores, sujeito. Eu vou observar que a única que vai bater com a proposta é o crescimento da escolaridade. Quem é que foi impulsionado? O crescimento da escolaridade. Achei o sujeito aqui, que bate com o sujeito aqui. Ambos são sujeitos. Então, número 5, letra C. Número 6. Donos de uma capacidade de orientação nas brenhas selvagens, sabiam os paulistas como. O segmento em destaque na frase acima exerce a mesma função sintática que o elemento grifado em. Quem é que sabiam? Verbo. Quem é que sabiam? Os paulistas. Sujeito invertido. Eu vou olhar aqui agora a letra D. Que é que podia significar uma pista? Que é que podia significar uma pista? Uma sequência de tais galhos. Então, é essa daqui, sujeito, que corresponde ao sujeito em cima. Número 6, letra D. 7. Há complemento nominal em letra B, porque está escrito assim, embora fosse quase certa a sua possibilidade de ganhar a vida, completa a palavra certa. Correto? Embora fosse quase certa. O quê? Eu vou chegar perto de você e falar assim, é certo. Você olha para mim e exige uma resposta. O quê? Então, quando eu tenho um abstrato aqui exigindo uma resposta e essa resposta é preposicionada, trata-se de um complemento nominal. 7b. 8. Observe os termos sublinhados na passagem. O rio vai às margens. Vem com força de açude arrombado. Os termos sublinhados são, respectivamente, às margens, o rio vai. Verbo intransitivo. Às margens é um lugar. Adjunta adverbial de lugar. Vem com força. Força de quê? De açude arrombado. Abstrato, exigindo um complemento. E esse complemento é preposicionado. Então, eu tenho a adjunta adverbial de lugar aqui e um complemento nominal aqui. Então, ficou a letra E. Número 9. Na frase, fugia-lhe e certo, metia o papel no bolso, corria a casa, fechava-se, não abria as vidraças, chegava a fechar os olhos, são adjuntos adverbiais.
Eu tenho o primeiro aqui no bolso, adjunta adverbial de lugar, e depois eu tenho o adjunto adverbial de negação, no bolso e não. Ficou letra B. 10. O amor transforma a vida. Verbo transformar. Quem é que transforma? O amor transforma o quê? A vida. A vida é objeto direto. 10b. 11. Revele-me seus segredos. Revele-me. Quem é que revele? Você. Revele o quê? Seus segredos. A quem? A mim. Então o me funciona como objeto indireto. 11a. 12. O professor confia em seus alunos. O professor confia em quem? Em, preposicionado objeto, indireto. 12a. 13. Brasileiro ama futebol. Brasileiro ama o quê? Futebol. Objeto direto. 13b. 14. Ao jogo, assisti a ele apreensivo. Letra B. Assisti a quê? A ele apreensivo. Por que ele é pleonástico? Ele joga para o pleonasmo. Ao jogo, assisti a ele. Ou seja, eu só posso assistir ao jogo, a ele mesmo. Por isso cria essa ideia de pleonasmo. Ficou objeto indireto, pleonástico. 14, letra B. 15. Só evito a quem me irrita. Só evito. Evita o quê? Ou evita quem? Evito a quem. Então eu tenho um objeto direto, porque a pergunta é quem, e surgiu um a na resposta. Então, objeto direto, preposicionado. Número 15, letra C. 16. Sua casa vivia repleta de amigos. Esse de amigos aqui é um caso especial, um caso de agente da passiva. Não vou explicar agora, a referência está aqui na tela. Por favor, dê uma olhada aqui no agente da passiva, que é do site Só Português. Tá? É muito legal isso e merece a sua atenção. Bora! 17. A sorte escolhe a uns e rejeita a outros. Escolhe o quê e rejeita o quê? Ambos têm uma preposição, mas são objetos diretos. Então, letra B, objeto direto preposicionado, por causa dos dois as que tem aqui. 18. Concluí que a mim não me feri. Não feri. Não feri quem? Mim. Eu mesmo. Então, objeto direto. Não houve preposição. Bora. 19. Prestem atenção, meus queridos. Ô, meus queridos, eu estou gritando para os caras. Quando eu grito, vocativo. 19b. 20. Meus alunos, eu os conheço muito bem. Conheço quem? Eles, na forma de os. Então, é um objeto direto. E eu estou falando sobre os meus alunos anteriormente. Então, esse os só pode ser meus alunos. Meus alunos só pode ser os. Aí cria aquela situação do pleonasmo. Então, objeto direto, pleonástico. 20, letra C. 21. Todo aluno que pretende ter sucesso deve desenvolver o gosto pela leitura. Gosto pelo quê? Pela leitura. Gosto abstrato. Complemento nominal, observando que existe aqui uma preposição e o gosto é abstrato. 22. Aos políticos, o que lhe pedimos é decência. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Pediu o quê? Decência. A quem? A eles. Objeto indireto, pleonástico. Por quê? Você já está falando que é aos políticos e está falando a eles aqui, então você está falando a mesma coisa. Quando eu falo a mesma coisa, é um pleonasmo. Subir para cima, descer para baixo e por aí vai. 22, letra A. Número 23. O Brasil é saqueado pelos políticos. Os políticos saqueiam o Brasil. O que é isso? É um agente da passiva. 23, letra B. 24. Seu intelecto foi fortalecido pela leitura. A leitura fortaleceu seu intelecto. Agente da passiva. 24, letra B. 25. Nosso professor querido ensina bem. Então, nosso é um adjunto adnominal. Professor querido. Qualidade para o professor, adjunto adnominal. Os dois são adjuntos adnominais. Eu tenho 25, letra C. 26. Já se sente. Sente o quê? A chegada do inverno. Esse inverno aqui, completa o chegada. Não é exigido, está ligado à chegada. Então, adjunto adnominal. 26 ficou letra C. 27. Não nos deixeis cair em tentação. O que é esse não aqui? Poxa, adjunto adverbial de negação, né? Tem nem que ver. 27, letra D. 28. Carlos e José são ótimos alunos. Este em física e aquele em biologia. Letra D. Estou explicando por que eles são excelentes alunos. Então, 28, letra D. 29. Talvez é o quê? Adjunto adverbial de dúvida. É tipo isso?
Então 29, letra D. 30, Gregório de Matos, genial canalha, ele também foi chamado de Boca do Inferno, o Gregório de Matos Guerra, do barroco brasileiro. Do barroco para o arcadismo, né? Então isso aqui é o genial canalha, eu estou falando quem foi Gregório de Matos Guerra, se eu estou explicando, ele é um aposto. Número 30, letra E. 31, meu Deus, o que é isso? Eu estou gritando, meu Deus, o que é isso? Se eu gritei e chamei, vocativo. 31, letra B. 32, leia a seguinte frase: as pessoas costumam não ter foco em seus objetivos, fazem seus projetos contando mais com a sorte. O verbo fazer no contexto em que é utilizado, cuidado com isso aqui, ó. No contexto em que é utilizado, no contexto. Então ele não vai ser analisado isoladamente. Esse fazem depende de quem? Das pessoas. As pessoas fazem. Então é um sujeito simples, depreendido pelo contexto. Eu estou no contexto, achei o sujeito simples voltando à oração anterior. 32, letra D. Número 33, eu tenho essa frase aqui, ó. Choveram denúncias contra os políticos. Agora eu vou falar o quê? A frase traz o sentido chover que indica fenômeno da natureza? Não. Os políticos é objeto direto? Não. Os políticos é o sujeito da oração? Não. O verbo chover não está no sentido que indica fenômeno da natureza? Sim. Esse chover aqui não indica fenômeno da natureza. Então, número 33 ficou a letra D. 34. Trovejou muito naquela noite. Amanhecia na cidade de Canela. Geara naquela região. Ventou na sua mente uma ideia. De todas as alternativas acima, podemos afirmar. Resposta: letra C. Ninguém pode trovejar nessa situação, ninguém pode amanhecer nessa situação, ninguém pode gear nessa situação. O último, uma ideia ventou na sua mente. Esse aqui tem sujeito. Então, somente 1, 2, 3 são orações sem sujeito. 35. Mas até que ponto é seguro tomá-los? A primeira e a última palavra são respectivamente. Eu tenho esse aqui e a última aqui. A primeira é uma conjunção e a última é um pronome. Pronto. Ô velho, seguinte, eu ia até gravar mais. Eu ia chegar às 200 questões. Aqui, ó, tá vendo? 20 minutos do dia 11/10. Agora que eu tô gravando, lógico, né? Olha como é que ficou o programa de edição. Aqui eu tô diminuindo, você tá vendo exatamente o que eu fiz. Cada corte desse aqui que você tá vendo é uma edição, né? Uma adaptação. Então, esse aqui é o texto, olha. E aqui embaixo, não, aqui está o texto e aqui está o áudio. O programa não vai mais, depois de tanto corte, assim fica até difícil depois de adaptar alguma coisa, saca? Então eu vou parar por aqui. Pelo que eu contei aqui, foram, deixa eu ver aqui, 146 questões. Depois eu gravo outro vídeo com mais 100 questões, sem problema. Bacana? Não gosto desse tipo de vídeo. Isso aqui é só para nego treinar mesmo, não tem muito o que aprender não, saca? É para treinar, essa correria toda. Antes de terminar o vídeo, eu quero te apresentar um camarada, esse cara aqui, ó. Tô fechando com ele, um camarada de matemática. Então, eu vou recomendar o canal dele no meu canal e ele vai recomendar o meu canal no canal dele. Gostei do cara, o cara bacana, o cara sangue, chama Matematicamente. Curti o jeito dele, eu não saco bulhufas desse negócio aqui, entendeu? Esses troços que ele escreve aqui pra mim é coisa assim de outro planeta. Isso aqui pra mim não rola de jeito nenhum. Mas tá aí, ó. Vocês precisam e a partir de hoje eu vou recomendar o canal do cara porque eu curti demais e nós vamos fazer um trampo junto. Bacana? Meu mano, fica com Deus, velho. Obrigado pela companhia, viu? Muita paz e muita luz na sua família e na sua vida, tá? Até o próximo vídeo. Valeu!